Olá! Então vamos para o dia 6 do nosso treinamento. Hoje vamos falar sobre minha ambiência. E o que é isso? Minha ambiência é os meios que a gente está inserido. Então, muitas vezes a gente está no meio de pessoas que só reclamam, que são vítimas, que se vitimizam o tempo todo, que são negativas. E o que acontece quando a gente fica inserido nesse meio? A gente se torna parte daquilo também. Então, um exemplo é essas pessoas que andam de moto, né? Os ciclistas, as pessoas que fazem corridas, né? Atletas. Então, eles andam assim num bando, né? Então, são uma comunidade. Então, isso é a ambiência. E daí os hábitos deles são sempre os mesmos, são parecidos. Rodas de amigos que saem só para beber e falar mal dos outros, isso é uma ambiência. E a gente vai se tornando aquilo. Então, muita gente tem que se perguntar e se questionar qual a ambiência que a gente está inserido. Se isso está me agregando ou só está me levando para o menos, que eu estou me tornando uma pessoa chata de conviver, uma pessoa negativa, uma pessoa que não vai para frente, uma pessoa que não coloca os seus sonhos em prática, não faz aquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque às vezes eu estou na ambiência errada. E vou falar que muitas vezes isso é dentro da família mesmo. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir se afastando aos poucos. Por quê? Porque a gente tem a nossa vida. E não é culpa das pessoas. É que as pessoas aprenderam a ser assim, elas fizeram uma vida inteira assim e não vão fazer diferente. E o que elas aprenderam tá naquele meio. Então, se é só reclamar, né? Se é só falar mal dos outros, se juntam para falar mal dos outros, então a gente tem que prestar atenção na ambiência que a gente tá. Então, se a gente quer ser mais próspero, se a gente quer ser mais alegre, se a gente quer ser mais fitness, a gente tem que andar com pessoas que já são ou que estão trabalhando para chegar aonde a gente quer chegar. Então, a gente tem que estar nessa ambiência. Então, muitas vezes pai e mãe dizem pra gente, né? Dão um palpite na nossa vida e muitas vezes a gente quer fazer uma coisa diferente de todos que fizeram na família, a gente quer empreender, a gente quer ser diferente em alguma coisa e eles nos criticam de uma forma, mas dizem, né, que não, que é melhor um serviço público, que tem estabilidade, enfim. Só que a gente tem que se perguntar, né, como foi a vida deles? Eles aprenderam isso com os pais deles, né? Então é isso que eles acham que é o correto: a estabilidade, entrar num trabalho num horário e sair no horário, cumprir tabela a semana de segunda a sexta. Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso, porque às vezes não é por mal que eles falam, mas se a gente não está satisfeita onde a gente não é uma planta, né? Não somos uma árvore que devemos ficar aonde a gente foi colocado, não. A gente tem que buscar aquilo de melhor que a gente quer. Então, quando eu tenho um objetivo, eu quero emagrecer, eu não quero mais andar com essa turma de amigos que só saem para comer pizza e beber todo final de semana. Então, eu vou procurar fazer coisas diferentes e procurar outras pessoas. E assim, ó, quando a gente decide que a gente quer mudar, que a gente quer fazer diferente, as pessoas certas vão aparecendo e as pessoas que são para sair da nossa vida vão saindo naturalmente também. Então, a gente não precisa forçar nada. O universo é muito perfeito nisso. Então, começa a pensar assim, o que tu quer? Vou dar um exemplo. Eu quero estudar para um concurso público. Então, começa a ver pessoas que já chegaram nesse patamar ou pessoas que estão estudando para esse concurso público e começa a te aproximar dessas pessoas. Porque daí a gente fica na ambiência e isso é muito importante, faz muita diferença na nossa vida. A ambiência, onde a gente está inserido. Se a gente está acomodado, aqueles mesmos amigos de 20 anos atrás, que são funcionários, e eu quero empreender, eu quero fazer uma coisa diferente, eles são funcionários, eles batem cartão todo dia no mesmo horário, saem no mesmo horário, não estão satisfeitos com a vida, e tu quer uma coisa diferente, então começa a buscar essas pessoas. Começa a ter ações diferentes
para fazer essa mudança que tu vai vendo que as pessoas certas vão chegando perto da gente. Como que a gente, às vezes a gente fala, né? Do nada eu conheci uma pessoa maravilhosa. Do nada, alguém me indicou um livro que foi maravilhoso para minha vida. O do nada não existe. É tudo calculado, mas depende da gente. Então, a gente pode sim escolher a nossa ambiência, as pessoas que a gente quer estar. A gente não é obrigado a ficar naquele mundinho ali fechado que a gente foi criado. Não. A gente tem a liberdade de ir para o mundo e fazer diferente, sem sentir culpa nenhuma. Porque a gente tem o direito de crescer, de expandir, de estudar mais, de querer coisas melhores. A gente não é obrigado a ser aquilo que o nosso pai e a nossa mãe querem, não. Somos adultas e adultas sabem o que precisa ser feito e sabem também as consequências. Então, tem que assumir as consequências daquilo que eu tomei como decisão. Então, prestem atenção na ambiência. E a atividade, então, dessa ambiência, vamos fazer assim. Colocar numa folha, tá? Escreve no caderninho aí teu de anotações, escolhe assim. Pode desenhar uma mesa, tá? Atividade pode desenhar uma mesa e colocar assim 4 cadeiras. E em cada cadeira tu vai colocar o nome de pessoas que tu gostaria de estar sentado na mesa. Pode ser pessoas famosas, pode ser pessoas aqui próximas de ti, que tu tem um sonho que tu almeja, assim, eu queria ser que nem aquela pessoa. E coloca o nomezinho ali na mesa. Em cada cadeira tu vai colocar o nomezinho. Essa é a ambiência que tu quer. E daí tu vai começar a pensar, o que eu tenho que fazer para estar nessa ambiência? Quais as pessoas que eu preciso me aproximar para chegar nessa ambiência? E vocês vão ver que quando a gente começa a dar os passos, quando a gente decide, a gente coloca uma meta na cabeça, a gente começa a fazer um movimento, não vai cair do céu, as pessoas certas vão aparecendo. Então, eu começo a ler um livro, eu começo a assistir um vídeo dessa pessoa no YouTube, eu começo a consumir o conteúdo dela no Instagram. Então, assim, ó, busquem as mesas que vocês querem sentar. Isso é importantíssimo ter clareza disso. Então, a tarefa é essa: desenhar uma mesa, colocar 4 cadeiras e colocar o nome das pessoas que vocês gostariam de estar sentadas. E daí, daqui para frente, tem que fazer um plano de ação. O que eu posso fazer? A fulana, eu tenho uma amiga que conhece a fulana. O que eu posso fazer? Eu vou lá, vou conversar, vou oferecer alguma coisa, enfim, é uma troca. E daí comecem a se movimentar, que vocês vão ver que a ambiência faz toda a diferença na nossa vida. Tá bom?